Olha, sinceramente, Deus não espera que nós façamos nada para que Ele nos ame. Ele nos ama, façamos o bem ou não, façamos coisas boas ou não. Isso é um pouco duro ouvir, principalmente para aqueles e aquelas que muitas vezes frequentamos a igreja, fazemos as coisas direitinho, queremos ser bons. Aí a gente vê muitas vezes pessoas que não fazem e às vezes parecem mais felizes que nós. A gente se incomoda com isso. Pois é, mas Deus ama todos nós, tanto nós como os outros, igual. É incrível, né? Mas é isso, é verdade. Porque um pai não vai discriminar um filho porque faz isso ou porque faz aquilo. Um pai ama, uma mãe ama todos os filhos. Assim também Deus, para nós, não é? Então, o importante é que nós façamos as coisas, ou vivamos a nossa vida e tomemos atitudes que nasçam do Evangelho e que sejam gratuitas, não é? Não precisamos conquistar ninguém, nem admiração, nem nada. Simplesmente vivamos a nossa vida com essa leveza que Jesus nos ensina. Jesus é livre e Ele nos quer livres. Veja que coisa tão linda isso. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Escondeste estas coisas aos sábios, aos entendidos, né? E as revelaste a quem? Aos pequeninos. Quem são os pequeninos que Jesus aqui eleva ou elogia? São aqueles que se despojam, são aqueles que se entendem pequenos diante do grande mistério que é o amor de Deus. Nós somos pequenos. Então, nessa oração de Jesus, Ele nos chama, nos ajuda a pensar. Nós precisamos ser mais humildes, nós precisamos ter um pouco mais de simplicidade de vida. Nós somos cheios de razão. Quantas vezes nós, às vezes, temos dificuldade no trabalho, na relação da comunidade? Por quê? Porque temos dificuldade de ceder, de negociar ou de conversar, de dialogar com as pessoas, porque nós já temos razão, então a gente não ouve ninguém. Dialogar, principalmente escutar, deixar que o outro se revele, diga o que pensa, seja como ele é, né? Pois bem, e aí ele diz: Deus esconde as coisas aos sábios. Por quê? Porque o sábio já sabe. O sábio não aprende mais nada. O sábio, assim, não o sábio na perspectiva de Deus, né? Estou falando daquele que acha que é inteligente, que já sabe de tudo. Os filósofos gregos já vão dizer, né? O sábio é aquele que sabe que não sabe. Pois é um princípio de sabedoria. O quê? Saber que não sabe. É um princípio de aprendizado. Eu só vou aprender se eu não sei. Se eu já sei, eu não aprendo. Então, se a gente já entra cheio de razão, não cabe mais nada na nossa cabeça. Pois assim é. Por isso que Deus se revela àqueles que se sentem ou que se reconhecem pequenos. Então, que recebem de Deus a vida. Será que isso significa ser subserviente, né? No cotidiano, nas relações? Se humilhar diante dos outros? O que é ser humilde? Ser humilde é ter consciência do seu tamanho na vida. É não ser nem mais nem menos que ninguém. É buscar essa igualdade. Essa igualdade que Jesus quer de nós. Que nós olhemos o outro sempre com esse respeito, sabendo que ele é filho de Deus, ela é filha de Deus, e eu também, né? Se a gente tivesse essa consciência, a gente brigaria menos, a gente teria menos razão, né? Quantas e quantas vezes a gente vê situações assim de que a pessoa se arvora, né? E começa a brigar no banco, no mercado, na igreja, em todo canto. Por quê? Porque cheios de razão, né? Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa capacidade de acolher o mistério, né? O mistério que também é o outro. Vocês já pensaram nisso? Que o outro ser humano que convive comigo é um mistério? É maravilhoso isso. Como assim, Padre? Jesus revelou isso para nós também. Ele desvia o foco, por exemplo, já que eu falei do templo aqui, né? Da beleza do templo, do lugar sagrado. Aí eu quero trazer Jesus. O que Jesus faz? Ele olha para o templo de Jerusalém, né? E aí fala aquilo, né? Destruir esse templo em 3 dias eu reerguerei. Ele estava falando dele, da morte, da ressurreição. Mas ele estava falando uma coisa muito mais profunda. Ele desvia, ele tira o foco do templo para o ser humano.
Todo ser humano que se aproxima de Jesus, o que acontece? Jesus ergue aquela pessoa, Jesus reconstrói aquela pessoa. Mulheres, crianças, doentes, leprosos, pessoas marginalizadas, perdidas, deprimidas, tristes, curvadas. Jesus coloca essas pessoas de pé. Vai, minha filha, não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, não. Vá, não peca mais. Reconstrói a tua vida. Eu acredito em vocês. Vocês já pensaram nisso também? Muitas vezes a gente não pensa que Deus acredita mais em nós do que nós nele. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a assumir essa atitude de Jesus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, ou seja, Senhor do universo inteiro. Nós queremos ser senhores do universo. Quantas naves espaciais nós já mandamos para explorar todos os planetas, enquanto nosso irmão ao nosso lado morre de fome, Quantas armas, quanto dinheiro já desperdiçamos em armas para a guerra, quando os campos, os latifúndios enormes ao redor do mundo são semeados para fazer comida para os cachorros. Nada contra os cachorros, eu gosto dos cachorros e dos animais, mas é importante que a gente reflita sobre isso. Depois, para terminar, Jesus na sua oração termina assim: tudo me foi entregue pelo Pai. É uma dinâmica do Pai com o Filho, e conosco, Tudo me foi entregue pelo Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, Jesus, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ora, Jesus quis se revelar a nós e revelar o Pai a nós. Jesus é o caminho que leva ao Pai, no dinamismo do Espírito. Na verdade, o Espírito Santo é que anima Jesus aí nessa oração, e é o Espírito Santo que nos anima também na nossa oração pessoal e comunitária. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, a partir desde a nossa condição de seres humanos limitados, frágeis, mas em cuja alma está Deus, ora Deus, em cuja vida está Deus, essa dignidade com a qual Deus nos dotou, a partir desse nosso ser inteiro, que nós saibamos louvar e bendizer Deus, encontrar Deus, ler os sinais de Deus em nossas vidas, como Moisés leu naquele fenômeno. São tantos sinais que Deus coloca todos os dias em nossa vida e nós não sabemos ler. Por quê? Porque nós não nos fazemos pequenos. Eu disse que ia terminar, mas estava me esquecendo de uma coisa muito importante, que é, entre nós seres humanos assim, que é a figura da humanidade que se abre a Deus, que se coloca humilde, que se coloca pequena. Maria, Nossa Senhora, nossa mãe. Por que ela está aqui no centro dessa igreja, colocada de maneira tão destacada nesse templo? Por quê? Porque ela se fez pequena, humilde. Nossa Senhora é rainha do céu e da terra, como nós a chamamos, porque ela se reconheceu pequena. Eis aqui a serva, Hoje nós temos uma dificuldade enorme de pensar nisso. Por quê? Porque nossa sociedade, por exemplo, no Brasil, passamos pela experiência da escravidão. A gente sempre associa essa atitude do servo como uma coisa ruim, uma coisa que foi. Mas Jesus está pedindo de nós o quê? Que simplesmente nós estejamos a serviço da vida, a serviço do projeto de Deus, e a ninguém mais chamemos de Senhor, só Deus. Então Nossa Senhora foi aquela que se esvaziou para que Deus preenchesse toda a sua vida. Então que nós também saibamos, tenhamos a coragem de despir o nosso ser tão egoísta, tão vaidoso, para deixar que Deus nos conduza, nos ensine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.